Em 5 segundos, mais uma deliciosa receita no Encontro na Cozinha. Como vai? Tudo bem? Todos os nossos amigos que estão nos assistindo também, sejam muito bem-vindos à nossa cozinha de hoje. Hoje eu estou trazendo uma receita bem simples ainda, né? Nesse começo, que é muito bom estar aqui com vocês, mas eu vou dar algumas receitas bem fáceis, mas que abordam alguns temas importantes, como hoje, por exemplo, que eu vou falar do corte adequado para a preservação de energia vital do alimento, né? Porque todo alimento tem uma energia vital que o nosso corpo consegue absorver 100%, e o corte adequado faz com que essa fluência dessa energia seja preservada e a gente consiga aproveitar da melhor maneira possível. Então nós vamos fazer um prato muito simples que serve de entrada ou de prato principal, com cogumelos, com molho pesto, que é também um molho bastante versátil, que hoje vai estar no cogumelo, mas pode estar em macarrão, em arroz, em vegetais, e você pode colocá-lo até como patê para passar no pão, numa mesa de buffet. Vamos lá? Então vamos agora ao molho pesto. O molho pesto ele é feito com uma erva, que no caso aqui hoje é manjericão, que é o mais clássico, né? É o mais conhecido, mas o pesto ele pode ser feito de hortelã, de sálvia, de alho poró, salsinha, cebolinha, salsão mesmo, que nós apresentamos aqui. Você pode variar a erva com que vai fazer o pesto, tá? E hoje nós vamos fazer de manjericão, vamos colocar no processador, né? Então nós vamos tirar do talo, porque o talo do manjericão ele é muito fibroso, então ele não vai. Se for a salsinha, ela pode ir com talo e tudo. Então nós vamos desfolhar todo esse manjericão, colocarmos um pouco de sal, azeite e castanha, né? Não muito, nós vamos depois enfeitar também o nosso cogumelo com castanha. Então eu vou colocar manjericão, castanha, sal, azeite e bater até virar uma pasta. Aqui já está batido o manjericão com óleo, sal e castanha. Nós vamos temperar esse nosso cogumelo. Hoje, no caso, nós estamos usando cogumelos bem pequenos. Então nós vamos colocar o pesto aqui em volta. Esse daqui é mais propício para uma entrada, uma salada. Esse shiitake pode ir dentro de um shimeji. Ó, esse shimeji ele é bem bonito, né? E ele parece uma cestinha também. E ele é bem saboroso. Então eu posso colocar aqui dentro a castanha, colocar essa castanha aqui no nosso cogumelo. Você mede o papel, na verdade chama papelote, né? É uma receita que ela é feita para vários tipos de alimentos, em várias culturas se faz um papelote de peixe ou de vegetais. E aí nós vamos fechar esse envelope, nós vamos fechar esse envelope e colocar na assadeira. Ó, coloca-se na assadeira, mas pode também fazer uma versão de dois. Ó, podemos fazer um bonitinho assim, ó. E aí a mesma coisa. Essa castanha que eu estou colocando pode ser qualquer tipo de castanha, inclusive uma castanha inteira, né, de caju ou do Pará, que entre aqui, que também vai assar, e aí ela fica numa textura mais macia, e é uma outra maneira diferenciada de se apresentar o mesmo prato. Bom, e aí segue da maneira com que vocês acharem mais adequado. Qual a maneira certa de servir? Ou se coloca o papelote já cozido no meio de um prato e se coloca a salada, ou o arroz, ou a massa, ou você pode abrir o papelote e colocar no prato
o cogumelo já assado, tá? E aí ninguém vê aonde ele foi feito. Agora vamos ao forno. Como um exemplo de corte, eu vou mostrar a cenoura e o salsão, tá? A cenoura, como a gente pode observar, ela cresce nesse sentido. A questão do corte adequado é sempre preservar o sentido do crescimento do alimento. Então, no caso da cenoura, eu posso fazer vários tipos de corte. Hoje eu estou demonstrando aqui o corte que pode ser aqui, né, umas tirinhas. Essas tirinhas elas podem ir na salada ou podem ir assim para molhar num molho, num creme, num patê, num buffet, fica muito fino, né? Então é assim. Ou nós temos aqui a cenoura, se eu quiser cortá-la no sentido de uma rodela, no caso, não vai ser uma rodela, ela vai ser a 45 ou 60 graus. Né? Então ela fica uma meia lua aqui no caso, ou a lua inteira no caso de colocar a cenoura antes de cortar assim no sentido do crescimento, como eu coloquei. E o salsão, né, que também cresce nesse sentido, que nós podemos fazer em pedaços e em tiras, né, acompanhando a cenoura nas tiras, ou também aqui, né, acompanhando a cenoura aqui nas tiras, ou também, no caso de querer fazer picadinho, 45 ou 60 graus, e aí dá para colocar num vinagrete ou num assado como enfeite também, né? Então ele fica dessa maneira. Aqui, nesse recipiente, eu coloquei todos os ingredientes que nós vamos colocar no nosso prato com essas opções de corte. E aí você escolhe qual que no dia lhe agrada mais para montar o seu prato. Tá saindo do forno algumas versões do cogumelo, tá? Que nós vamos aqui ou colocar, tá vendo como poderia ser colocado no prato, ou só mesmo assim aqui né? Não precisaria do papel alumínio, mas ele é muito rápido, ele assa em 15 minutos, é muito rápido. Esse daqui nós podemos colocar aqui ao lado, e esse cogumelinho aqui, olha, como opção pode-se colocar um pouquinho também do manjericão aqui ao lado, ou se fazer um outro tipo de patê, de maionese, né? Que também vai enriquecer o seu prato. Ele é muito simples, rápido e sofisticado. E como eu falei, também pode ser acompanhado de um arroz, ou de uma massa, ou de alguns vegetais assados.